Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa quinta aula do curso básico de teologia. Nós estamos falando sobre as 10 pragas que Deus enviou no Egito, para devastar o Egito e para tirar o seu povo do cativeiro. Ele endurece o coração de Faraó para que o Faraó não deixe, o povo sair, porque ele quer mostrar para o seu povo, que ele é um Deus poderoso e que pode, tanto punir quanto cuidar daqueles que ele tem, para si, assim como tinha a nação de Israel. Então, a nação de Israel, por eles ser todos nascidos escravos, eles precisavam ver o poder de Deus, para confiar plenamente em Deus, para Deus retirar eles dali do Egito e guiar eles até a terra prometida, e eles poderiam confiar plenamente em Deus. E aí nós vimos a praga anterior, que foi chagas, feridas por todo o corpo de todas as pessoas do Egito. E a sétima praga foi chuva de pedras. No capítulo 9 de Êxodo, do 13 ao 25, fala sobre isso, mas eu vou ler do 23 ao 25, que diz assim: E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões de chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedra e fogo misturado com chuva de pedras, tão grave quanto nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Então foi algo muito grande que aconteceu, A gente tem essa ilustração nesta imagem, do tamanho das pedras. Tem alguns animais mortos e é interessante a gente olhar, tem uma árvore queimando, que ao mesmo tempo que caía essas pedras também caía fogo, e também eram pedras tão grandes que também quebrou as árvores, Imagina aí as árvores com os galhos quebrados. Tamanha tempestade aí de pedra, O poder de Deus, a gente vendo aí como o poder de Deus é tremendo. A oitava praga foi gafanhotos. Houve, nuvens de gafanhoto por toda parte, e os gafanhotos, como a gente já sabe, rapidamente eles devoram aí uma plantação, uma lavoura. Então, nessa altura, na oitava praga, o Egito ele está já completamente devastado. E a nona praga, Deus vai enviar trevas por todo o Egito, no período de 3 dias. No capítulo 10 de Êxodo, do capítulo 21 ao 29, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças, irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tem de dar, em nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Então houve uma tremenda trevas aí no período de 3 dias, onde nada podia, enxergar, somente na parte de Faraó. Na parte dos hebreus, dos povo de Deus, era normal, não havia trevas. E a 10ª, última e a pior de todas as pragas foi a morte dos primogênitos. No capítulo 11
do versículo 1 ao 10 diz: Diz o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor, acerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito do Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todos os primogênitos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saiba que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante a mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem aí da terra os filhos de Israel. Então Faraó, mesmo com essa promessa, mesmo ele vendo que Deus já tinha cumprido 9 pragas, e essa 10ª, mesmo falando o que iria acontecer, ele não deu ouvido, ele não atendeu o pedido de Deus. E aí no capítulo 12, do versículo 1 ao 13, nós vamos ver sobre a instituição da Páscoa. Hoje a Páscoa se transformou aí em algo comercial, onde o símbolo hoje é coelho, é chocolate. Mas nós vamos ver agora nessa leitura que o real significado da Páscoa. Diz assim no capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão entre ambas as ombreiras e nas vegas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito. Todos os primogênitos desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, essa 10ª praga mataria todos os primogênitos. E este sangue colocado aí nas laterais, na parte de cima da porta, era um sinal, quando Deus passasse para matar os primogênitos, ele ia ver esse sinal. A casa que tinha esse sinal, dado somente para os hebreus, não haveria morte. O real significado da Páscoa, o significado da palavra Páscoa é passar por cima. Então, ao ver aquele sangue, Deus passaria por cima. Esta é a Páscoa
do Senhor. E o 29 e 30 diz: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxofre, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse morto. E foi terrível. E a gente vai ver que aí Deus institui a Páscoa. No capítulo 12, do 14 ao 20, vai falar como que era para ser feito. Diz assim, e este memorial, ele era um memorial anualmente, uma vez por ano eles tinham que fazer essa cerimônia. No 14 em diante diz: Esse dia vos será por memorial, e o celebrarei com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirarei o fermento de vossas casas. Pois qualquer um que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santas assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia para vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer um que comer pão levedado, serão eliminados da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Então aí, Deus institui a Páscoa. O motivo era um memorial para eles lembrar de quando Deus tirou eles do Egito. Da onde Deus tirou. Por que eles tinham que comer apenas ervas amargas? Ervas amargas era para eles lembrar da onde e do que eles foram resgatados. Eles foram resgatados do sofrimento, da escravidão, e as ervas amargas representavam isso. Eles comiam e lembraram do tempo de amargura que eles passaram no Egito. O cordeiro, somente o cordeiro poderia ser assado, e mais na frente a gente vai ver que o cordeiro representava aí Cristo, o cordeiro de Deus. E o pão asmo, sem fermento, representa pureza. Eles não podiam comer nada adulterado. Então Deus queria, naquele período, que eles fossem puros. Claro que tudo era uma preparação futura para a vinda de Jesus. Aí a gente vai falar sobre isso aí mais tarde. No versículo 18, nós vimos quais eram os dias determinados para comemorar a Páscoa. No primeiro mês do ano, do dia 14 até o dia 21, eles tinham que comemorar a Páscoa anualmente. E depois de comemorar a Páscoa, então Deus vai resgatar o seu povo do Egito. Vai se cumprir, já se cumpriu a primeira promessa feita a Abraão, com a nação, e agora ele vai encaminhar esse povo para a segunda promessa, a terra de Canaã. Aí ele vai guiar este povo. E na próxima aula a gente vai ver como que aconteceu a saída da nação de Israel do Egito. E essa aula de patriarcal, ela vai até o momento em que eles chegam no Monte Sinai, tá bom? Continuamos estudando, que Deus abençoe a todos.